Os passos nessa direção antes que sua civilização desmoronasse. Mas depois da Idade das Trevas, foi de longe a redescoberta dos trabalhos que esses estudiosos fizeram aqui que tornou possível o Renascimento e, portanto, influenciou enormemente a nossa cultura. Quando, no século XV, a Europa finalmente estava pronta para acordar de seu longo sono, ela pegou algumas das ferramentas, livros e conceitos que estavam aqui guardados há mais de 1000 anos. Em 1600, as ideias há muito esquecidas de Aristarco foram redescobertas. Johannes Kepler construiu modelos elaborados para entender o movimento e o arranjo dos planetas, o relógio dos céus. E à noite, ele sonhava em viajar à Lua. Suas ferramentas de princípio científico eram a matemática da Biblioteca Alexandrina e um respeito inabalável pelos fatos, por mais inquietantes que fossem. Sua história e a história dos cientistas que vieram depois dele também fazem parte da nossa viagem. 70 anos depois, o universo centrado no Sol de Aristarco e Copérnico era largamente aceito na Europa do Iluminismo. Surgiu a ideia de que os planetas eram mundos governados por leis da natureza e a especulação científica virou-se para o movimento das estrelas. O relógio dos céus estava limitado pelos fabricantes de relógios da Terra. A precisa marcação do tempo permitia as grandes viagens à vela de exploração e descobertas que uniram a Terra. Foi uma época em que a pesquisa livre era valorizada de novo. – 250 anos depois, a Terra foi toda explorada. Os novos aventureiros agora olhavam para os planetas e as estrelas. As galáxias foram reconhecidas como grandes aglomerados de estrelas, universos ilhados, milhões de anos-luz de distância. Na década de 20, os astrônomos tinham começado a medir a velocidade das galáxias distantes. Que horas são? São 7h15. Tudo bem, apague as luzes, por favor. Eles descobriram que as galáxias estavam se afastando umas das outras. Para a surpresa de todos, o universo inteiro estava se expandindo. Nós começamos a sondar as verdadeiras profundezas do tempo e do espaço. O longo empreendimento coletivo da ciência revelou um universo com cerca de 15 bilhões de anos, o tempo desde o explosivo nascimento do cosmo, o Big Bang. O calendário cósmico comprime a história local do universo em um único ano. Se o universo começou em 1º de janeiro, só em maio é que a Via Láctea foi formada. Outros sistemas planetários podem ter aparecido em junho, julho e agosto. Mas o nosso Sol e a nossa Terra só em meados de setembro. A vida surgiu logo depois. Tudo o que os humanos já fizeram ocorreu naquele pontinho brilhante na parte inferior direita do calendário cósmico. O Big Bang está na parte superior esquerda, no 1º segundo de 1º de janeiro. 15 bilhões de anos depois está a nossa época atual, o último segundo de 31 de dezembro. Cada mês dura 1 bilhão e 250 milhões de anos. Cada dia representa 40 milhões de anos. Cada segundo, 500 anos da nossa história. O piscar de um olho no drama do tempo cósmico. Nesta escala, o calendário cósmico é do tamanho de um campo de futebol, mas toda a história humana ocuparia uma área do tamanho da minha mão.
Estamos apenas começando a traçar o caminho longo e tortuoso que começou com a bola de fogo primitiva e levou à condensação da matéria, do gás, da poeira, das estrelas, das galáxias e, pelo menos no nosso cantinho do universo, dos planetas e da vida, da inteligência e de homens e mulheres curiosos. Nós surgimos tão recentemente que os fatos da nossa história ocupam apenas os últimos segundos do último minuto de 31 de dezembro. Alguns fatos críticos para a espécie humana, porém, começaram mais cedo, minutos mais cedo. Então, mudamos a nossa escala de meses para minutos. Aqui, os primeiros humanos fizeram a sua estreia, por volta de 10h30 de 31 de dezembro. E com a passagem de cada minuto cósmico, cada minuto com 30 mil anos, nós começamos a árdua jornada em direção ao entendimento de onde vivemos e quem somos. 11h46. Há apenas 14 minutos, os humanos dominaram o fogo. 11h59:20. A noite do último dia do ano cósmico, a 11ª hora, 59º minuto, 20º. Começa a domesticação de plantas e animais. Uma aplicação do talento humano para fazer ferramentas. Onze horas 59:35. As comunidades agrícolas assentadas evoluem para as primeiras cidades. Nós, humanos, aparecemos no calendário cósmico tão recentemente que a nossa história registrada ocupa apenas os últimos segundos do último minuto de 31 de dezembro. No vasto oceano de tempo que este calendário representa, todas as nossas